Nós vamos iniciar nossa aula nesse momento falando com o nosso Deus. Orar é falar com Deus. Eu queria convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a elevar os seus pensamentos ao Senhor e a orar comigo neste momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz continuamente nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu amor que é grandioso, que é dispensado por nós imerecidamente. Te agradecemos pela vida de cada criança, de cada família. Pedimos ao Senhor que esteja cuidando, continue derramando as tuas bênçãos sobre cada vida. Esteja, ó Pai, dando a cura àqueles que se encontram enfermos, dando a alegria àqueles que se encontram tristes. Esteja dando, Senhor, assim, a tua graça de forma especial, de acordo com a necessidade de cada um. Nos ajude, nos capacite, nos oriente, nos ajude a dependermos inteiramente do Senhor, a sermos prestativos e bondosos naquilo que estiver ao nosso alcance, que nós possamos estar ajudando outras pessoas, possamos estar demonstrando o amor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Continuando, nós vamos lembrar o nosso valor do mês, que é solidariedade. Vamos ver que solidariedade é um ato de bondade e compromisso com o próximo, um sentimento, é uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre os membros de um grupo. É uma cooperação mútua entre duas ou mais pessoas. Então, vamos lembrar de o que é solidariedade. É um ato de bondade. Vamos procurar praticarmos a bondade para com aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos lembrar aqui de um nosso versículo que está em Filipenses 2:4, que diz: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E nós vamos lembrar da história de um homem. A Bíblia conta que esse homem, andando por uma estrada, caiu na mão de salteadores. Ele foi roubado, o deixaram bastante machucado. Ele ficou caído à beira da estrada. E por ali passaram algumas pessoas que não demonstraram amor, simplesmente passaram adiante. Mas veio um homem que olhou aquele homem caído, olhou com amor, e ele parou, colocou o homem no seu cavalo, no seu meio de transporte, o levou até uma hospedaria, deixou aquele homem naquele local, para que ele fosse cuidado. Pegou do seu próprio bolso dinheiro e pagou por aquele homem, por aquela estadia ali, por alguns medicamentos que ele precisaria. E assim, ele demonstrou amor por aquele homem. Então, ele procurou, da forma que ele pôde, ajudar. Que nós possamos também estar procurando ajudar aos outros, aqueles que estão ao nosso redor. Vamos ver os nossos livros da Bíblia. Fale juntamente comigo, bem forte. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Miqueias, Naum, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, finalizando aí os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Nosso ambiente alfabetizador, nós vamos estar hoje revendo aí o nosso calendário. Lembrando que o calendário, ele é formado por dias, e esses dias formam uma semana, 7 dias para formar uma semana. As semanas, 3 a 4 semanas, elas vão formar um mês,
E lembrando que esse mês, ele contém 30 ou 31 dias, e o fevereiro, que é o menor mês do ano, tem 28 dias, e de 4 em 4 anos, ele ganha um dia a mais, que é chamado de ano bissexto, e ele fica com 29 dias. E os meses, 12 meses, formam um ano. E contando todos os dias desses meses, nós temos aí um total de 365 dias. Vamos falar então juntos os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos falar também os dias da semana. Nós vemos que são 7 dias que compõem a semana. Vamos lá? Primeiro dia, domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Quem conta a história? Observando o seu livro 2, eu queria que você abrisse comigo agora na página 162 e 163 do seu livro de história. Nós vamos estar analisando aí a imagem da página de abertura nessas duas páginas. Vamos lá? Observe aí. O título é Quem conta a história? Onde eles estão? O que estão fazendo? O que eles estão observando? Você conhece ou possui algum desses objetos que estão sobre as mesas? Que relação há entre a imagem e o título? O título é quem conta a história. E eles estão analisando aí alguns objetos. Será que tem alguma relação? Será que tem algo a ver o título com os objetos que eles estão observando? Que tal como esses objetos estão presentes na imagem? Você pode descobrir, você pode ver? De que forma nós podemos conhecer a história das pessoas e dos lugares? Que objetos da mesa podem revelar informações sobre as pessoas? Será que observando os objetos dá para nós conhecermos um pouco da história? Vamos falar sobre isso neste capítulo. Os objetos e a história. Nós estudamos no livro 1 sobre a história do passado, a história das pessoas que já viveram há muito tempo atrás, como eles registravam a sua vivência, como nós ficamos sabendo hoje sobre a vida deles, e nós vimos a importância dos registros. Eles deixaram isso registrados para nós através de desenhos, através de imagens. Nós vimos na arte rupestre a forma que eles desenhavam nas cavernas, as suas caçadas, as suas conquistas. Então, nós estudamos também que o passado ele é conhecido hoje porque ficou registrado, ficou documentado de alguma forma a história das pessoas que viveram antes de nós, há muito tempo atrás, através também das construções que hoje são objetos de estudo e que nós podemos também estar conhecendo a forma de vida deles, a forma como eles faziam as suas festas, a forma como eles se alimentavam, aquilo que eles usavam em suas casas, muito da vida das pessoas do passado, nós vimos que nós podemos conhecer hoje através da história. A importância dessa história está registrada. Os objetos e a história. Documentos e outros objetos são importantes para contar a história das pessoas e suas famílias, de suas comunidades e o país em que vivem. Podemos compreender a história ao longo do tempo. Analisando objetos, analisando documentos, nós podemos conhecer ao longo do tempo, ao longo dos anos, a história, como já foi dito, das pessoas que viveram, das comunidades que existiram há muito tempo atrás. Fontes históricas são registros
que contém informações importantes sobre os indivíduos de uma comunidade. Então, tudo aquilo que nos conta um pouco sobre a vida daqueles que viveram antes de nós são fontes históricas, são locais onde se buscam informações e informações importantíssimas para que nós possamos assim conhecer esses indivíduos e a forma como eles viveram. Os documentos são muito importantes também nessa investigação. A certidão, ela é um documento pessoal que é feito após o nascimento do bebê, contendo informações importantes sobre ele. Então, nós temos aí uma certidão de nascimento, que é um documento importantíssimo sobre a vida da criança. Ele vai ter informações como o local onde ela nasceu, o dia, a hora, o peso, a cor, os avós, o pai, a mãe, o nome dessa criança, o número que vai ser o número desse registro, que é único, ou seja, são informações importantíssimas que essa criança vai carregar por toda a sua vida. Certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento na vida de uma pessoa, pois garante direitos como a escola, acesso à saúde e segurança. Esse documento dá o direito de solicitar os outros documentos. Por que é tão importante a certidão de nascimento? Sem ela, fica impossível você conseguir tirar os outros documentos. Ou seja, ele, além de ser o primeiro documento, é muitíssimo importante. Ela vai te dar condições de você poder adquirir todos os demais documentos, a ser atendido no hospital, a ser atendido na escola. Então é necessário, ele é um documento importantíssimo, é o primeiro documento adquirido pela criança. Documentos e suas funções. Nós vimos que os documentos são importantes. Ao longo da vida, nós adquirimos vários documentos necessários para o cidadão e cada um deles tem uma função diferente. A certidão de nascimento comprova que a pessoa nasceu. A carteira de trabalho, ela serve para registrar a profissão e os trabalhos que o indivíduo já teve. O passaporte, ele dá condições da pessoa viajar para outro país. Nele fica registrado as viagens internacionais, quando são feitas viagens feitas para países fora do seu país de origem. A carteira de vacina, ela marca todas as vacinas tomadas pela pessoa durante a sua vida. Então, nós observamos aí alguns documentos que são importantíssimos e a função de cada um deles, que através desses documentos nós podemos conhecer, podemos estudar, podemos descobrir como viviam as pessoas antigamente, em outros tempos, em outras épocas. Nós temos então aqui documentos que são essenciais na vida de uma pessoa. Então, ela não pode viver sem documentos. Nós temos a carteira de trabalho, cartão de vacina, certidão de nascimento, o passaporte, que são alguns desses documentos. E agora você vai para o momento da atividade, onde você vai estar lendo, observando as imagens e resolvendo a sua atividade das páginas 165 a 168. Se você nunca viu, se você não conhece a sua certidão de nascimento, você vai procurar conhecer, peça para alguém que está com você para lhe mostrar a sua certidão de nascimento, que é o seu primeiro documento, muito importante, tá? Na vida de qualquer pessoa. Então, conheça a sua certidão de nascimento e continue desenvolvendo as suas atividades.